Olá, o Na Real na TV de hoje vai conversar com Rafael Cortes, que é cientista político da Tendências Consultoria. Rafael, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite, né? Olha, estamos num dia absolutamente, como nos últimos, né, agitadíssimo politicamente. E este mais ainda, né? Porque nós estamos aí 2 horas e alguns minutos e todo mundo querendo saber uma coisa só. Lula vira ou não vira ministro da presidente Dilma Rousseff? Pode ser que vire até o fim da tarde, que no meio desse programa a gente fique sabendo que ele virou ou não virou. Mas eu pergunto o seguinte, analisando aí, trabalhando um pouco com as duas possibilidades, ele aceitar ou não. Você poderia fazer uma análise de como você está vendo e como veria o mercado, veria os agentes econômicos e veria a sociedade, as duas oportunidades, as duas questões, Lula aceitando e Lula não aceitando. Como fica para Dilma e como fica para ele? Eu acho que é o grande fato político do dia que vai orientar o comportamento dos mercados, não só hoje, mas eu imagino que nos próximos dias repercutindo essa possibilidade. Os incentivos mais recentes, seja do ponto de vista da agenda pessoal do Lula, né, que é a relação dele com Lava Jato e com as investigações do Ministério Público e o julgamento no Poder Judiciário, seja do ponto de vista da manutenção do governo, eu acho que tem duas agendas aí que o PT está jogando e que o Lula está participando desse processo, o incentivo é para que ele aceite, né? E aí, aceitando, a gente passa a ter um novo jogo que vai afetar o comportamento dos mercados. Certo. Então, vamos olhar. Do ponto de vista do governo, o governo me parece que, se não fizer nada diferente, o resultado final deve ser um processo de impeachment. Então, o governo que vem crescentemente se isolando das forças políticas. A Lava Jato diminuiu a capacidade de qualquer acordo político estável, porque amanhã ou depois pode surgir uma nova denúncia que altere completamente a correlação de forças no Congresso, e de tal modo que, dada a ausência de liderança da presidente, que ela vem demonstrando desde o seu primeiro mandato, e isso agora é ainda mais forte, o governo, se não tentar algum choque, o caminho seria o impeachment. E esse choque significa a presença do Lula no ministério, que é uma tentativa, quase que um desespero do governo de permanecer no poder, mas que a gente ainda não tem elementos sólidos para imaginar que vai ser, de fato, um processo exitoso. Porque, ao trazer o Lula para dentro do governo, ela traz também uma agenda negativa muito pesada por conta das investigações da Lava Jato. Como é que eu acho que o mercado vai olhar isso, né? A presença do Lula, especialmente dada a expectativa de mudança na política econômica, vai significar uma precificação de que não só talvez tenha aumentado a chance dela ficar, mas especialmente que, uma vez ficando, a política econômica pode sofrer uma guinada ainda pior em termos de recuperação para a economia brasileira. Então, a tendência é o real mais fraco frente ao dólar, com essa eventual participação do Lula, e aí desdobrando depois o quadro mais adiante. Agora, Rafael, o Lula está indo, em parte, o governo vai tentar esconder isto, ou pelo menos não deixar que isto pareça o único motivo dele, e ele mesmo vai, o PT também, que é, né, ganhar o foro privilegiado e livrar-se do perigo chamado Sérgio Moro. Sérgio Moro. Essas seriam, agora tirando isso, duas coisas que motivaram a escolha do Lula. Primeiro, a expectativa de que ele consiga reverter dentro do Congresso uma tendência que o governo está percebendo, todo mundo está percebendo a partir das manifestações de domingo, de sair o impeachment. Perfeito. Essa é a primeira. E a segunda é que ele haja, do lado econômico, ou apenas como grande locutor e orador que ele é, de forma a garantir para o governo alguma simpatia ou novas simpatias dos movimentos sociais, dos sindicatos e outros mais, até de pessoas que talvez tenham ido na passeata de domingo muito movidos pela situação econômica. Perfeito. Não é isso? É isso. Ou seja, os sindicatos, por exemplo, estão a favor da Dilma, não querem impeachment, mas querem outro governo, no sentido de mudança. Eu pergunto o seguinte, Lula teria condições, na situação atual, de cumprir esse lado do mandato que será dado a ele, fala-se até
que ele seria um super-ministro? Claro, eu acho assim, são chances limitadas, né? Até porque, como você bem colocou no início, essa mudança do Lula e a incorporação ao ministério tem a ver um pouco com tirar o foro colocar o foro privilegiado na condição de ministro e tirar o julgamento do Moro e passar para o STF. Então, para você reconstruir isso e para as pessoas deixarem de ter essa percepção, não vai ser uma tarefa fácil. Então, já limita um pouco esse poder que o Lula teria uma vez que assumiu o ministério. Vale lembrar que o Lula que está assumindo o ministério não é aquele Lula que deixou a presidência com 80% de probabilidade, perdão, de 80% de aprovação. Uma imagem maravilhosa. Uma imagem bastante relevante, enfim, uma capacidade de influência muito grande. O Lula é uma tentativa de trazer algo que a Dilma não tem. E, de fato, a Dilma não tem. Assim, o Lula, mesmo com toda essa agenda negativa por trás, ele pode fazer alguma movimentação que a Dilma não tem capacidade de fazer. E eu partilho da sua interpretação. Como é que eu vejo essa relação entre impeachment e condução de política econômica, né? Eu vou pedir a licença para a gente voltar um pouco na história do segundo Dilma, para a gente entender o que me parece fundamental nessa conjuntura. A Dilma entra no seu segundo mandato com uma agenda bastante modesta, né? Foi só tentar evitar a perda do grau de investimento por parte das agências de rating, por isso que ela escolheu lá Joaquim Levy como ministro da Fazenda, surpreendendo a uma boa parte do mercado. Essa agenda, naturalmente, já ia ser difícil, por conta das condições muito precárias das bases macroeconômicas do país. E ela se tornou quase impossível, para não dizer impossível, quando o impeachment entrou em cena. À medida que o governo foi ficando mais fraco, naturalmente ele se afastava dessa agenda de tentar evitar a perda do grau de investimento ou recuperar a credibilidade da economia brasileira, porque ela foi criando uma dependência maior com o PT e os movimentos sociais em torno dele, que não partilham desse diagnóstico de que a questão fiscal precisa ser atacada nesse momento. Então, essa maior dependência a gente já viu com as mudanças de reforma ministerial, então a saída de todo um conjunto de assessores mais ligado a Dilma e a entrada de membros mais ligados ao Lula. E agora a gente tem o último passo dessa longa estrada, que é a eventual participação do Lula. Agora, o Rafael, tanto o lado que quer o impeachment, né, que é da oposição, vamos dizer assim, e como o lado que não quer, que é claro, a própria Dilma, o governo, o PT, claro, eles querem apressar o processo. Uma definição do processo, uma espécie de ou vai ou racha. É isso, porque não dá para Dilma ficar com essa espada na cabeça dela o tempo todinho. Né? E nem o país vai ficar suportando essas conversas. Então, calcula-se, os dois lados, eu tenho ouvido muito esse número, que em 45 a 60 dias, a contar talvez de amanhã, quando o TSE solta as rédeas do processo, deve soltar, 45, 60 dias estará definido. A questão jurídica, fora a questão política, a questão jurídica do impeachment é muito delicada. Você acha que é possível que isso se resolva a favor da Dilma ou contra a Dilma nesses 60 dias? Ou seja, março, abril, meados de maio, fim de maio? Eu acho que é possível que a gente já tenha uma definição mais clara da correlação de forças e até desse efeito eventual que o Lula possa ter em termos de suporte político, né? Tem um timing mais moroso, que é natural do processo legislativo, que acho que então deve dar alguma coisa nesse período que você mencionou, uma definição dentro da Câmara dos Deputados, e aí a gente tem dois cenários. Se o governo conseguir encerrar o impeachment na Câmara dos Deputados, ou seja, um terço, né, no plenário da Câmara, a gente já está tratando aí de uma decisão de curto prazo, e aí acho que a gente teria já pelo menos essa incerteza do impeachment deixada de lado, embora sempre vale ressaltar, ainda tem o TSE esse é um outro assunto em paralelo, que a gente vai... Depois a gente pode conversar. Mas se não, acho que se chegar ao Senado, a tendência é que a gente tenha um processo um pouco mais moroso e com uma dificuldade um pouco maior de se estabelecer as bases do impeachment, porque aí você tem um processo que, do ponto de vista da Constituição, o Senado teria 180 dias para fazer
esse julgamento. Não acredito que usaria todo esse tempo, mas talvez frustre um pouco essa ideia de que o impeachment, nós estamos na antessala do impeachment, ainda precisa alguma construção política para, de fato, executá-lo. Agora, o outro caminho para a destituição da presidência, digamos assim, de forma legal, porque outra não existe, né? Isso deve se deixar bem claro, Claro. Né? É via TSE. Você acredita que esse processo possa andar no TSE, dado também todas as implicações, e é um caso, inclusive, que seguramente caberá recurso no Supremo? Então, pelo TSE... É mais complicado Ceteris paribus, e mais demorado? Ele é mais demorado. Ele é mais demorado. Você tem, naturalmente, uma demora nessa transição das informações coletadas no âmbito da Lava Jato para chegar isso aos autos do processo dentro da Justiça Eleitoral. Então, eu não sou jurista, mas tem um caminho institucional a ser perseguido. Você tem também uma abertura para que aqui e acolá o ministro ou outro peça vistas ao processo, e aí você interrompe e tem uma dinâmica muito mais vagarosa, sobretudo quando a gente compara a expectativa econômica por trás, né? Essa incerteza cada vez mais, seja entre os agentes econômicos, mesmo que haja os agentes uma decisão. econômicos, que haja uma decisão. Acho que aí o TSE vai frustrar, porque a tendência são caminhos mais vagarosos. Agora, o que eu acho que é interessante para a gente pensar, e tem tudo a ver com o cenário prospectivo, é qual vai ser o comportamento da Corte Eleitoral se eventualmente a gente tiver a realização do impeachment, assume então o vice-presidente Michel Temer, mas você ainda tem uma indefinição em relação ao processo das contas de 2014. E aí também o Temer fica ameaçado. Esse é o ponto. Quer dizer, outro presidente ameaçado. Isso, e aí como é que a Corte Eleitoral vai entender esse processo de fazer uma decisão dessa natureza em meio a um quadro político muito conturbado? Em tese, a gente esperaria que esse processo tem que continuar. Afinal de contas, a Justiça Eleitoral ela foi acionada, ela precisa dar o parecer em relação a essa questão. Por outro lado, o TSE não vive numa bolha, né? Tudo bem que é um tribunal de natureza jurídica, mas não vive numa bolha. E certamente vai entrar no cálculo se eles resolvem colocar mais uma fonte de incerteza, provavelmente gerando muita volatilidade. Agora, Rafael, seria interessante, até para esclarecer as pessoas, que há muita confusão, até por problemas jurídicos, sobre o que pode acontecer em alguns casos. Vamos lá. Por exemplo, a Dilma sendo cassada, sendo impedida pelo Congresso. Assume o vice-presidente da República. Perfeito. Agora, havendo uma ação do TSE, aí haveria naturalmente a cassação do vice também. Perfeito. Ou seja, teríamos então duas situações, não é isso? Isso. Se a cassação ocorrer até o dia 31 de dezembro, você teria uma nova eleição direta marcada para 90 dias depois. 90 dias depois, né? Se a cassação ocorrer depois de 1º de janeiro de 2017, você terá uma eleição, mas aí não mais direta, indireta pelo Congresso Nacional. Congresso é Nacional. isso. Basicamente, esse é o ponto das saídas institucionais para esse caso. Tem uma certa confusão de quem assume e quem não assume, mas acho que você fez um resumo interessante. E aí acho que do ponto de vista do político e dos mercados, eles são situações diferentes, porque o impeachment, ele é menos traumático, dessa perspectiva de você, pelo menos você sabe quem vai assumir, e mais ou menos você tem uma correlação de força, você consegue analisar os discursos, propostas, e os acordos que vão ser feitos para o Temer tocar essa transição. Se tivermos, seja uma nova eleição, ainda em 2016, mas especialmente uma eleição indireta, aí o sistema político ele está mais esgarçado, né? O sistema político está mais incerto, loucura, porque né? A gente vai ter uma excepcionalidade de uma eleição dessa natureza. O que é interessante notar é que o próprio PSDB percebeu que essa eventual eleição, para se ocorresse a cassação na chapa, que não estava tão tranquilo, porque o Aécio, quando a gente olha as pesquisas de opinião, a despeito dessa queda de popularidade da Dilma, o Aécio não cresce.
Ele fica ali no Ele fica recall que ele mais tem. ou menos né? estável, claro que ele ganharia, mas assim, ele não está claro que ele que foi que recebeu essa herança de capital político. Por que isso eu acho que é importante, Zé? Porque isso fez com que o PSDB aceitasse melhor o impeachment e conseguisse uma união entre os seus líderes sob esse risco de que, se eventualmente uma nova eleição, poderia dar alguém fora, digamos assim, da polarização PT e PSDB. E acho que essa é a grande questão para a continuidade do cenário. O quanto o próximo presidente vai ter um apoio necessário para tocar as reformas. E é isso que estaria sendo negociado, né, entre o PSDB e o PMDB. Né? A Aécio já conversou com o Temer, né, que senadores do PSDB e do PMDB se reuniram na semana passada para falar sobre isso. E a contrapartida, segundo se discute, seria uma emenda constitucional a ser aprovada a toque de caixa. Aliás, já passou na Câmara, né? Então já está pronto para ser votado no Senado. Acabando com a reeleição. Isso. Ou seja, garantiria que o Temer, como presidente, não poderia concorrer à reeleição e deixaria caminho, então, Perfeito. para uma candidatura tucana e outras candidaturas. Isso. Qual que é a lógica, me parece, né? Se a gente lembrar, dos pilares do sucesso da transição, quando o Itamar assume, quando o Collor sofreu o impeachment, naquele momento não tinha um instrumento da reeleição ainda. Então, era sabido que o Itamar... Mas não era adversário de ninguém, né? Então, já estava claro que o Itamar não era um potencial candidato nas eleições seguintes, que foram as eleições que elegeram o primeiro mandato do Fernando Henrique. Com o Instituto agora, toda promessa, ou todo sinal que o Temer fizer em tempo presente, que ele não será candidato, não é crível. Porque amanhã ou depois, vamos imaginar um cenário hipotético em que o Temer assume, consegue passar determinadas reformas e aumenta a popularidade. Por que ele não vai ser candidato? Não é trivial, ele não está amarrado. Então, para facilitar esse acordo PSDB-PMDB, é que entraria a emenda da reeleição e, nesse caso, ajudaria a compor a base da eventual administração Temer. Agora, pairando sobre tudo isso como uma ameaça que ninguém sabe onde vai dar, como vai dar, a grande incógnita da política brasileira, é a chamada Operação Lava Jato. Perfeito. Que não atira para tudo quanto é lado, pelo menos há muita cautela. A gente até hoje tem visto, apesar das críticas, muita cautela dos promotores lá de Curitiba, do juiz Sérgio Moro, quer dizer, ela atira, mas não atira para qualquer lugar. Mas de qualquer jeito, ela pode... Né? Não tem uma metralhadora giratória, mas vira, né? Cada hora aparece alguém. Claro. Né? Isto aí é uma situação que pode mudar todo esse quadro. Que hoje, por exemplo, nessa terça-feira que nós estamos conversando, foi homologada a delação premiada do Delcídio. Perfeito. Do Amaral. Que, aliás, disse que não tinha, saíram informações, ele disse que não era fato, né? Não falou, isso não é verdade. E agora estão surgindo informações de que era, e mais gente citada. Né? Há a delação premiada, para surpresa de muita gente, do ex-presidente do PP, o deputado Pedro Correia, que, segundo as primeiras informações, também vai ser bombástica, né? Que o PP é um grande beneficiado de tudo isso. E terceira informação de que a mulher do marqueteiro João Santana está disposta a fazer a delação. A delação. Quer dizer, são 3 bombas que podem explodir por aí e mudar esse quadro que nós conversamos. Sem dúvida. Eu acho que eu não tenho dúvida de dizer que a Lava Jato é, digamos assim, a última instância, a causa essencial desse processo de crise política e econômica que a gente tem vivido, né? A Lava Jato é basicamente aquele fenômeno que ela não deixa acordo político durar no tempo. Então, ela é interessante porque ela afeta, na minha avaliação, essa talvez alguma chance que eventualmente a Dilma tenha de ficar no poder, porque se ela for trazendo novas evidências, o plano Lula, vamos chamar assim, é mais fraco ainda do que ele já nasce, mas especialmente nessa transição, porque uma parte do trabalho do Temer, se eventualmente o impeachment ocorrer, é criar uma certa governabilidade para tentar destravar o problema da economia e para que a economia comece de novo a ter uma dinâmica um pouco mais positiva. Com a Lava Jato, você tem uma crise de legitimidade enorme. Se eventualmente essas delações premiadas e outras que possam aparecer
implicarem também em membros dessa nova administração Temer, como é que fica esse processo de construção do pacto? Ele também fica afetado negativamente. E aí a gente está caminhando para um quadro, por incrível que pareça, ainda mais sério do que a gente tem hoje. Né? Porque a gente pode chegar, mesmo com impeachment, em condições políticas muito precárias até 2018, e aí você abre espaço para um político ou para uma liderança que não tenha habilidade, o chamado outsider, e aí poderia ser um quadro um pouco mais complicado. Por isso que a tarefa fundamental, me parece, dessa eventual administração Temer é conseguir ser construída de uma maneira a ficar protegida, pelo menos naquele seu núcleo central, dessas potenciais envolvimentos na Lava Jato. A gente dificilmente não vai ter, né, até pelos exemplos que você citou, né, novas delações premiadas vão envolver congressistas, mas é possível que pelo menos o núcleo duro dessa nova administração esteja blindado. Mas, por exemplo, a delação premiada, informações do pessoal da Andrade Gutierrez, tudo indica que está dando detalhes dos financiamentos, chamemos, irregulares, na campanha de 2010 e 2014. Perfeito. E aí envolveria, mesmo que indiretamente, o vice-presidente da República. E aquele ponto que a gente estava conversando anteriormente. Como é que o TSE vai ignorar essas evidências na hora de fazer a sua decisão final? E aí aumentam as chances. Se de fato essas novas delações reforçarem a questão da ilegalidade nos financiamentos em 2014, como é que o TSE vai se comportar, mesmo nesse cenário em que o impeachment já ocorreu, o Temer assumiu, mas você tem toda essa onda de denúncias que supostamente contaminam as doações de 2014. O Temer era um membro da chapa, então isso é mais pressão na justiça eleitoral e é mais incerteza para a gente entender o quadro político. Agora, Rafael, vamos, né? Eu acho que todo mundo torce para que a crise amaine. Torce ainda mais para que não venha este pior cenário aí, de que praticamente todo mundo está envolvido. Perfeito. Mas não é impossível. Não é de forma alguma impossível. Pelo que já se sabe indiretamente, pelo que pode vir. Perfeito. Né? Pois bem, neste caso, uma situação dessa, de onde você imagina que pode vir uma solução para a crise? Do judiciário, do STF? Não, por que eu digo que não? O judiciário, o papel fundamental do judiciário é você resguardar o texto constitucional e o respaldo legal. A questão que nós estamos tratando é uma questão fundamentalmente política. Né? Então, o papel do judiciário ele vai ser importante no sentido de evitar a crise institucional. Então, o STF ele precisa ser, nesse momento, bastante responsável para conseguir que legislativo, executivo, judiciário e os demais poderes da República funcionem de acordo com o texto constitucional. Agora, a solução ela precisa passar pela política, porque condições para votação, por exemplo, da agenda econômica, isso não pode vir do STF, tem que vir do processo político. E, portanto, por isso que o risco não é pequeno desse quadro que a gente tinha comentado. Né? A gente precisa construir uma liderança legítima, né, para que tenha condições, pelo menos, de segurar até 2018, e aí, 2018, você tem um processo eleitoral e abre uma janela maior. Por isso que o desafio não é pequeno. Mas ainda assim, eu insisto, mas se a Operação Lava Jato vem devastando tudo, o que sobraria, quem sobraria, que instituição sobraria para reerguer? Eu não tenho dúvida que as instituições de controle vão continuar lá. O STF vai ter o seu papel, o Judiciário vai ter o seu papel. O problema é a segunda perna. Bom, vamos imaginar de novo os cenários que a gente traçou. No limite, eu acho que o mais extremado parece ser a eleição indireta pelo Congresso Nacional. É bom esclarecer que não precisa ser congressista. Qualquer brasileiro em condições de votar e ser. O ponto é assim, que digamos, o eleitorado passa a ser o Congresso Nacional, mas o escolhido pode ser, enfim, em tese, tem que ser um nome, que por enquanto a gente não sabe quem é,
que não tenha pretensões políticas, que sirva claramente como um nome de acomodação. De transição, né? De transição, porque o maior risco que o Brasil pode correr é transformar crise política, por mais difícil que ela seja, em crise institucional. Porque a crise institucional, essa sim machuca o desenvolvimento por um longo prazo. Rafael, para encerrar, infelizmente o nosso tempo corre muito rápido. Você acredita nessa conversa aí de semi-presidencialismo ou semi-parlamentarismo como uma saída possível? Ela é uma saída possível, embora eu não acredite que... Possível e razoável, digamos. Ela tem um custo grande, né? A minha expectativa é que a gente consiga, seja pelo impeachment, seja pela manutenção da Dilma, mantendo as regras do jogo, e aí você de fato tira, digamos, o bode da sala, né? A Dilma deu uma identidade ao governo dela e a gente, e vai tocar nessa identidade. E a gente paga o custo da eleição que foi ou o benefício que vier a ter. E no cenário alternativo, se o Temer assume, que o Temer consiga implementar a transição, a gente pague o custo e o benefício que isso gerar, e em 2018 tem um novo momento eleitoral. Né? Por que o semipresidencialismo, alguma versão híbrida, ela pode ser de fato uma solução de curto prazo. Né? Você tem uma acomodação entre as elites. A pergunta que eu deixo, né, e que é complicado, é porque vai ter implicação para o próximo mandato. Muito maior do que, não é só um arranjo, mudar o sistema de governo, não pode ser um arranjo para Dilma ficar ou para Dilma permanecer. Ela tem que permanecer ou ficar por conta de um apoio político que ela tiver, não de eventualmente uma fórmula institucional que pode bagunçar ainda mais o cenário mais lá para frente. Então eu vejo com cautela, mas certamente é uma carta que essa elite tem no jogo. Tá certo, Rafael. Obrigado. E o Na Real, na TV, volta na próxima semana.